Olá! Hoje nossa conversa é sobre um tema, assim, fundamental para quem vive a educação no Brasil, a formação de professores. A gente analisou o material do curso Desafios do Século na Formação de Professores. E ele argumenta, que preparar bem nossos educadores é chave para uma educação que transforma de verdade, que valoriza o humano, principalmente agora com o mundo mudando tão rápido. Vamos começar por um ponto que me chamou a atenção no material. Ele diz que a formação de professores deixou de ser só acadêmica para virar um problema social de grande magnitude. Nossa, isso é forte, né? Mas o que isso quer dizer na prática, assim, para o dia a dia das escolas, dos professores? Exato. Quer dizer que o jeito como a gente forma um professor, isso impacta a sociedade inteira. Não fica só na universidade, sabe? E o material aponta uns gargalos bem sérios. Por exemplo, os currículos da formação inicial, das licenciaturas, muitas vezes são genéricos demais, muito teóricos, e aí ficam meio desconectados da realidade mesmo, da sala de aula que o professor vai encarar. Sei. Essa coisa da teoria distante da prática é um fantasma antigo, né? E o material fala também da expansão do ensino à distância, da EAD, na formação. Como é que isso entra aí? Pois é um desafio que persiste. Sobre a EAD, o material traz uma preocupação bem específica, assim. Essa expansão foi muito, muito rápida e nem sempre, assim, com uma avaliação rigorosa da qualidade, sabe? Ou com propostas pedagógicas que realmente garantam a dimensão humana, a troca. Porque formar professor exige vivência, exemplo, né? Como garantir isso num modelo à distância que às vezes é massificado, até precarizado? É uma pergunta que fica. E aí soma-se a isso a formação continuada, aquela que o professor faz já trabalhando. Muitas vezes ela é toda fragmentada, não conversa com o que a escola dele precisa de verdade, nem com a formação inicial lá da faculdade. É um problema. Entendi. Essa fragmentação parece um ponto central mesmo. Então a gente precisa pensar a formação como um caminho contínuo. E como é que as tecnologias novas, a globalização, esse universo cibernético que o material menciona, como isso tudo entra na história? Complica ou ajuda? Com certeza, a formação não acaba nunca, é para a vida toda. E a tecnologia, olha, é uma faca de dois gumes. Por um lado, abre possibilidades incríveis, né? Acesso à informação, jeitos novos de ensinar, colaboração, mas o material alerta. Não é só dar a ferramenta. Precisa formar o professor com competência digital crítica. Ou seja, que ele saiba usar a tecnologia não só apertando o botão, mas de forma criativa, ética, para fazer o aluno ser protagonista, para colaborar. E não para aumentar a desigualdade ou ficar naquela superficialidade do copia e cola, sabe? Então a questão não é ser contra ou a favor da tecnologia, mas como usar, né? Com uma intenção pedagógica clara. Isso me parece conectar com outros pontos que o material bate bastante na tecla. Interdisciplinariedade, inclusão, justiça social. Parece que o que se espera do professor hoje vai muito, muito além de só dominar o conteúdo dele. Sem dúvida alguma. O fascinante aí é essa necessidade de uma visão integrada do conhecimento. Por isso é tão importante superar aquela divisãozinha das disciplinas para entender os problemas complexos do mundo real. E integrada também da própria comunidade da escola. A escola hoje recebe uma diversidade enorme, né? De origens, de culturas, de necessidades. A inclusão de verdade, como o material ressalta, não é só garantir a matrícula, tá? É assegurar que todos aprendam, que participem de verdade. E isso exige do professor uma postura que é, sim, ética e política. Um compromisso com a equidade. Ele vira um agente de transformação. É aqui que fica bem interessante. Formar para autonomia, para crítica, para inovação. O material fala muito disso. Mas como a gente tira essas palavras bonitas do papel e vê acontecer na prática do professor lá na escola? Olha, na prática, formar para autonomia é preparar um professor que não seja só um aplicador de receita pronta, entende? Que ele saiba analisar o contexto onde ele trabalha, que tenha base científica, cultural para poder escolher os métodos dele, para fundamentar as escolhas, que ele consiga questionar o currículo que vem pronto e propor coisas que façam sentido para os alunos dele. Autonomia, nesse sentido, não é fazer o que quer, né? Mas ter fundamento sólido para agir com responsabilidade, para trabalhar junto nos projetos da escola, para inovar quando aparece um desafio. É uma visão muito alinhada com a formação humanizadora que o Paulo Freire defendia.
focada no desenvolvimento completo, na emancipação. Então, amarrando tudo isso, a mensagem principal que sai dessa análise é um chamado urgente mesmo para a gente repensar a formação dos professores em várias frentes. Não é só o conhecimento técnico. É preciso cultivar a capacidade de formar cidadãos críticos, de promover inclusão de verdade, de usar as tecnologias com sabedoria e, principalmente, de colocar o humano no centro de tudo. Exatamente isso. O material conclui de forma bem clara. Isso não é tarefa para um só, é um compromisso coletivo. Envolve as universidades, as escolas, os gestores públicos, quem faz as políticas, a sociedade civil. As famílias também. Investir na formação de professores é, no fundo, investir na dignidade humana, na construção de um futuro mais justo. Precisa de diálogo, colaboração e, principalmente, de ação coordenada. Para a gente fechar, fica uma provocação inspirada numa citação do Paulo Freire que o material traz de volta. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Pensando nisso, o que será que está ao alcance de cada um de nós, professor, gestor, pai, mãe, cidadão, para ajudar de verdade nessa transformação tão necessária na formação de quem educa?